Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Que mudou? Este é um aspecto que a gente precisa sempre avaliar e compreender, pois muitas vezes achamos que os homens, ou seja, o mundo caminha de mal a pior e que temos ficado cada vez piores nas coisas que fazemos como pessoas naturais. Mas será isso verdade? Ou a natureza humana é algo que é intrínseco em si mesmo, que diferencia em nossos dias do que era no passado? Será uma questão de conhecimento, do quão rápido a velocidade da informação chega até nós. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 22, verso 26, 27, 28 e do 30 ao 31, nós podemos ler o seguinte, diz assim: os seus sacerdotes, isso Deus falando por intermédio a Ezequiel e ao povo de Israel, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas, entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. E os seus príncipes no meio deles são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo assim, diz o Senhor, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazendo violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei, por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Esta, na realidade, era a situação da nação de Israel um pouco antes de ser enviadas para a Babilônia. O que a gente precisa entender é que isso não faz diferença, muitas vezes, do que vemos. Os sacerdotes não cumprem o seu papel. Ser sacerdote de Deus quer dizer tratar das coisas de Deus, revelar Deus, manifestar a vontade de Deus aos homens, ensinando. Os profetas falam daquilo que está no coração de Deus, ensinando e conduzindo as pessoas ao conhecimento. Os príncipes são os responsáveis pelo governar, pelo conduzir a nação. Quando olhamos a realidade do povo de Israel e olhamos a nossa realidade, a realidade que vivemos, temos diferença? Pessoas que falam que estão afirmando que estão falando em nome de Deus, mas o que proclamam não tem nada a ver com Deus. Não há uma santificação do povo de Deus no sentido de revelar que são separados, que são santos e que não vivem segundo as regras e valores deste mundo, mas conforme a vontade de Deus. Quão corruptos são os governos. Quando a gente olha essa questão, a gente vê, não tem diferença, não mudou nada, continuam as coisas do mesmo jeito, ou seja, a natureza humana continua a mesma, corrupta e busca o próprio interesse e não o conhecimento da vontade de Deus e não anda na vontade de Deus. A corrupção é algo que domina todos os setores da vida e da sociedade. A natureza humana destrói toda a própria natureza. Nós precisamos entender que vida e andar na vontade de Deus requer de nós, como Deus clama e busca pessoas que possam se colocar para interceder pelo povo, interceder pela nação, interceder para que a sua vontade se cumpra, primeiramente na própria vida
e depois para que, sendo luz, possa alcançar outros. A gente precisa entender que Deus nos chama para sermos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos peregrinos nesta terra. Somos estrangeiros. Estamos aqui para revelarmos o reino de Deus, para manifestarmos de forma visível o nosso Deus, para vivermos segundo a justiça e as virtudes de nosso Deus, revelando o seu reino e a sua vontade. A gente precisa entender que ser santo é ser separado, mas não no sentido de isolado, mas no sentido de andarmos segundo a justiça de Deus, segundo a sua vontade, segundo a sua equidade, segundo as virtudes que revelam misericórdia, graça e compaixão diante de todos. A gente precisa entender que nesse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. Como nação, como povo de Deus, nós somos chamados para ocupar a brecha, para clamar, para revelar e para manifestar o reino de Deus neste mundo, conduzindo as pessoas não só à liberdade, mas restaurando a vista e colocando em liberdade por conhecer a vontade e o querer de Deus. Que a gente possa entender que viver o reino de Deus não se trata de religião, mas de uma forma de viver segundo valores eternos, segundo a justiça e o querer e a vontade do Pai para nós. Que a gente entenda, compreenda e que possamos crescer, amadurecer e revelar o reino de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.